Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuva, sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar sobre um tema, fazer um vídeo, na verdade, um pouco diferente do que eu coloco aqui no canal. Eu queria fazer um vídeo falando um pouco sobre o processo da construção de um layout para carrossel. Na verdade, ele não vai ser só um layout para carrossel, essa peça ela vai ser utilizada em outras redes sociais também, como por exemplo o Substack, né, que eu posto também alguns textos longos. E ele vai ser ali o layout que eu vou usar para organizar as imagens, né, algumas referências quando eu tiver que colocar ali e tal. Mas por que eu tive essa ideia, né? A minha intenção nem é tanto falar só sobre o processo, mas é muito mais sobre o pensamento por trás do processo. Porque quando eu passo algum tempo nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, que a galera usa muito carrossel, né, um dos formatos principais, é, eu percebo que a gente buscou por muito tempo essa ideia da eficiência, da ideia da simplicidade, da objetividade, eu acho que essa palavra ela expressa melhor, mas a gente acabou deixando uma coisa muito importante de lado, que é a questão do esmero, né? Desse esforço em criar uma coisa bem pensada, uma coisa intencional, né? Uma coisa bem trabalhada. E por que eu falo isso? Né? Muita gente talvez compreenda isso errado, e eu não estou falando aqui sobre gosto pessoal, eu estou falando sobre intencionalidade mesmo na construção de algumas peças. Porque quando a gente fala sobre design, por exemplo, não existe design sem estratégia. Tem até muita gente na internet que usa esse nome, né, design estratégico, né, mas isso é uma coisa meio redundante, né, porque toda peça de design necessariamente ela precisa ter estratégia, porque senão ela não é design. Mas acaba que nas redes sociais eu não vejo muito essa ideia da estratégia, não tem muito essa questão da intencionalidade por trás da construção de uma peça. Por mais que seja bonito, por mais que seja atraente visualmente, muitas dessas coisas elas não têm ela não tem realmente essa intencionalidade, né? Ela não é não tem um processo bem trabalhado ali, não está alinhado com nenhum tipo de estratégia e tudo. E eu queria compartilhar aqui um pouco desse processo da construção de layout, até mesmo como um convite, porque eu coloquei como isso é um desafio meu mesmo, mas um convite também para quem cria, né, conteúdo no geral, não só para designers, para que nós voltemos realmente a buscar essa questão do esmero, esse esforço por fazer coisas intencionais e bem planejadas, almejando bem realmente, que a gente possa voltar a colocar isso como objetivo. Então eu vou estar compartilhando aqui algumas imagens, eu vou deixar também aqui na descrição a versão em texto, porque talvez o formato de vídeo ele não seja tão favorável para esse tipo de explicação, mas na medida que o vídeo for passando eu vou colocando algumas imagens do lado aí para vocês terem uma referência, né? Antes da gente entrar no processo em si, algumas considerações aqui iniciais, né? Algumas considerações prévias, né? Primeiro vai ser em relação ao texto. Esses carrosséis que eu estou produzindo, eles não vão servir só para dispor imagens, também vão servir para dispor imagens, mas eles vão servir para dispor muito texto. E isso significa que o tamanho da fonte que eu vou utilizar, ele não pode ser muito pequeno. Ele tem que ser um tamanho de fonte que eu leve em consideração que algumas pessoas vão estar usando pelo celular, e mais do que isso, algumas pessoas vão estar usando por um celular que talvez seja pequeno e que a qualidade da tela também não seja boa. Então essa fonte ela precisa ser uma fonte legível, não só para quem está utilizando o computador, mas para quem está usando também um dispositivo móvel relativamente pequeno ou com a qualidade relativamente baixa. Em segundo lugar, esse layout ele precisa ser flexível. E o que eu quero dizer com isso? Ele precisa ser um único layout que ele serve tanto para eu dispor textos, mas que serve também para eu dispor imagens e eventualmente dispor texto e imagem junto. Isso porque como eu sou um designer, né, a questão das imagens ou dos elementos visuais de forma geral, eles acabam sendo uma necessidade, né? Então, esse layout ele precisa ter essa flexibilidade até mesmo para eu poupar tempo. A construção de um layout como esse, né, muita gente acredita que é pela questão estética, mas não é pela questão estética. E aqui entra o ponto que eu comecei o vídeo falando, né, é necessário que você tenha uma estratégia
E no meu caso em particular, eu estou pensando em duas coisas. Poupar o meu tempo, considerando que eu tenho pouco tempo atualmente para produzir o conteúdo de fato. Então esse layout é meio que criar um formato para que eu possa simplesmente dispor as imagens e os textos ali sem precisar ficar pensando muito ali, qual a posição que funciona, qual que é a melhor posição para isso e aquilo, tudo. Então o layout ele serve nesse sentido para economizar o meu tempo e ele serve também para organizar as informações de uma maneira mais coesa. E muita gente associa isso aqui com a questão da estética, né? Muita gente acha que está associado à beleza, mas isso não tem tanta relação com a beleza em si. Uma informação bem organizada, ela pode ser mais bonita, mas mais do que isso, uma informação bem organizada, ela é mais fácil para a pessoa aprender e ela é mais fácil para a pessoa reter a informação. Então, quando eu construo um layout bem organizado como esse, eu não estou pensando simplesmente em deixar a coisa bonita, mas eu estou tentando, na verdade, ajudar quem está consumindo o meu conteúdo. E essas são as considerações prévias, né? Aqui já entrando no processo em si, eu já vou colocar uma imagem aqui. Quando eu comecei a construir esses layouts, né, como eu comecei a planejar o layout que eu ia utilizar, uma das coisas que eu estabeleci desde o começo é que as margens elas deveriam ser relativamente generosas. E por que eu decidi isso? Porque apesar de ser comumente ignorado, cara, as margens elas servem como um espaço de respiro. Mas as margens de um documento, cara, quando a gente fala sobre essa questão de espaço de respiro, espaço em branco, espaço negativo, né, basicamente é tudo a mesma coisa. Ela tem uma função também que é para além da estética. Eu sempre vou estar falando isso aqui, né, porque a minha ideia é justamente enfatizar essa questão da estratégia. Mas essa questão das margens, cara, ela tem muito a ver com a personalidade da marca, ou a sua personalidade, né? Vai depender da maneira aí como você se apresenta na internet. Mas o que acontece? Geralmente quando você utiliza uma margem mais generosa, isso passa uma ideia de uma maior serenidade, isso passa a ideia de uma calma maior. Justamente pelo fato de que a pessoa, quando ela está consumindo o conteúdo ali, tem bastante espaço em branco. E esse espaço em branco, cara, ele serve como uma espécie de alívio visual. Então a pessoa ela não está o tempo todo ali sendo bombardeada por informações. Ela tem ali um espaço vazio que o olho dela ele pode usar simplesmente como uma referência ali para descanso, né? Independente de qual plataforma seja, independente de qual mídia. Quando a gente vai para o outro lado, né, que você pega, por exemplo, margens mais justas, né, cara, quando o conteúdo ele ele tem essa ideia mesmo de ser um conteúdo mais extravagante e tal, as margens mais justas elas fazem muito sentido. E aqui é muito interessante a gente pensar até na questão da personalidade mesmo como analogia, né? Porque quem é mais introvertido ou quem tem uma personalidade mais conservadora, vamos colocar assim, geralmente essa é uma pessoa mais afastada, né? Essa é a imagem que a gente tem, ou essa é a espécie de resumo visual que a gente faz de quem é mais introvertido, né? Essa pessoa geralmente ela é mais retraída, né? Ela é mais afastada. Quem é mais extrovertido costuma ser muito mais próximo, né? É uma pessoa mais expansiva. Então é interessante você pensar na margem dessa mesma forma, né? Quanto mais espaço a margem tiver, né? Quanto mais espaço em branco tiver, mais retraído, mais sereno, né? Mais conservador vai sugerir que a sua marca de fato quanto mais justa, né? Ou mais próximo, né? Mais expansivo for o seu conteúdo, isso está mais associado a uma personalidade mais extravagante e tal. Então esse foi o ponto inicial que eu comecei. As margens elas deveriam ser relativamente justas. Mas aí entrando pelos grids, né? Eu vou ir colocando as imagens aqui e vou dar algumas breves descrições do meu processo até eu chegar no resultado final. Mas eu comecei testando um grid de 3x2. E é o que acontece. Nesse grid, o espaço que eu tinha, ele era relativamente generoso. Vamos só dar um passo aqui atrás para eu explicar como que funciona, né? Quando a gente divide um grid dessa forma, cada quadrado desses que aparece aí, no caso está aparecendo azul, ou roxo, né? Depende da tela, mas esses retângulos, na verdade, não são nem quadrados, né? Esses retângulos a gente chama eles de módulos. Existem outros elementos aí ao redor, mas eu não vou explicar todos eles. Eu quero que a gente foque aqui só na questão dos módulos, que é o ponto principal aqui que eu estava pensando.
Mas quando a gente pega esses módulos específicos, apesar deles terem um espaço relativamente generoso, esse formato retangular ele não me parecia muito adequado. Por quê? Já faz um tempo que eu produzo conteúdo para a internet e já produzi conteúdo para outras pessoas também. E geralmente quando a gente precisa dispor imagens, o formato quadrado, geralmente ele é o mais fácil de se utilizar. Por quê? Porque tem muita foto que utiliza o formato quadrado. Naturalmente, né, você pode adaptar uma imagem para esse formato retangular, né, você pode aumentar ela ali, tentar encaixar ela de alguma forma, mas dos dois, né, ou você vai ter que distorcer a imagem se ela estiver no formato quadrado, ou então você vai ter que cortar um pedaço da imagem. E como eu disse, né, considerando que grande parte das imagens utiliza até hoje esse formato quadrado, não faz muito sentido, pelo menos no meu caso, utilizar esse layout retangular. Então eu descartei essa opção de layout e fui para a próxima, que era um layout de 5x4. Esse layout ele já me dava uma flexibilidade maior, ele dá opções, uma quantidade maior de opções para trabalhar, mas ainda assim é relativamente difícil eu conseguir dispor imagem e texto nesse layout. Ele tem um problema aí que quanto menor for a largura do módulo, cara, mais difícil vai ser você conseguir colocar uma fonte que seja num tamanho relativamente grande. Por quê? Quando você for dispor um texto, cara, a linha do texto, né, ou o bloco de texto, ele precisa estar alinhado com esses módulos. Aí não importa se você vai usar um módulo, você pode usar dois, você pode usar três. Só que quanto menor for a largura do módulo, significa que menor vai ter que ser a largura da sua linha. E quanto menor a largura da sua linha, significa que a minha fonte ela vai ter que ser menor. E no meu caso em especial, né, como eu disse, essas considerações prévias em relação à tela e que eu ia fazer um grande uso de texto, não fazia muito sentido eu utilizar esse tipo de layout, porque ia acabar prejudicando ali a parte do texto, a legibilidade, etc. E não era isso que eu queria, né? Então eu tentei simplificar mais ainda esse grid. Eu tentei fazer um grid de 2x4. Mas você percebe que ainda assim a largura do texto ela permanecia muito curta. Apesar desse layout ele ser de fato, né, um layout muito simples, ainda assim eu continuava com o mesmo problema. E antes de chegar na solução final, eu testei ainda um outro grid, que era um grid de 3x4. O problema desse grid é que ele já ficava muito distante do formato quadrado, parecido com o problema que eu tive lá no primeiro grid, de 3x2. Ele já fica um formato muito retangular e, no meu caso, também ele não funcionava. Ele seria mais fácil para eu dispor as imagens, né, nesse formato do que no formato de 2x4, mas ainda assim para mim não era o ideal. Aqui eu quero só destacar um ponto, porque vocês vão perceber que algumas imagens, eu vou até colocar aqui uma do lado, eles têm um grid quadriculado, que em alguns grids, né, inclusive é recomendado por alguns profissionais, né, igual o sistema de grelhas do Joseph Muller Brockman. Ele recomenda que, além dos módulos, cara, você tenha um grid para as linhas de texto. Eu não quero aprofundar nisso aqui, porque isso aqui já é uma coisa muito mais complexa da gente conseguir fazer, mas esse grid de linha de texto, basicamente, ele é um grid que você vai montar especificamente para encaixar o texto, e o texto ele precisa encaixar em cada uma dessas linhas. E aí você me pergunta, né, tá, qual que é a finalidade de eu utilizar um texto desse, né, se o computador ele já digita ali tudo alinhado? A ideia, cara, é que quanto mais controle você tiver do grid, mais fácil vai ficar você controlar texto, imagem e legenda e deixar isso tudo de uma forma coesa. Como você pode ver aqui na imagem ao lado, se a gente utiliza essa linha de texto, eu consigo, por exemplo, alinhar o texto e a legenda de uma forma coesa. É claro que assim, eles não estão ocupando as mesmas linhas, mas você consegue perceber que a legenda ela ainda assim está encaixada dentro desse grid de texto, de uma forma que, ainda que o espaçamento entre elas fique menor, ele não quebra tanto assim a coesão com o outro lado da linha de texto. É difícil explicar isso falando, né? Mas visualmente aí eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, em alguns casos, né, principalmente quando a gente está falando de material impresso,
Esse grid de linha de texto ele faz muito sentido, porque ele facilita, né, você organizar texto, imagem e legenda, né, deixar isso ali de uma forma coesa e de uma maneira que esse texto ele realmente pareça harmônico. Por fim, né, o resultado final eu terminei num grid de 4x4. Você vai perceber que esse formato também ele não é um quadrado, ainda assim ele permanece um retângulo, mas ele é um formato mais próximo do quadrado. E além disso, durante parte do processo, ao longo do processo, na verdade, eu percebi que eu ainda estava utilizando o formato antigo do feed do Instagram, né? Recentemente eles tiveram uma atualização e a proporção que eles utilizam hoje é 4:5. Então, nesses ajustes que eu fiz, né? Eu fiz não só o ajuste do layout, né? Mas o ajuste do frame inteiro. Ele agora está nessa proporção 4:5 e esse layout também ele encaixa melhor nesse formato 4:5. E aí que eu vou colocar algumas imagens também. Ficou relativamente fácil e com espaçamento ok para eu dispor imagens, para eu dispor texto também. Então o meu objetivo ele foi concluído. Eu consegui criar um layout que vai me facilitar muito para a criação de texto, mas ele vai me facilitar também para dispor imagens. E eu consigo dispor ambos juntos também, texto e imagem. Inclusive essas imagens que eu usei aqui no vídeo, eles já estão dentro desse formato, né? Eles já estão dentro do... eu já estou utilizando esse layout em específico, né? E aqui só para a gente finalizar, né? Como eu disse lá no começo, a minha intenção não era tanto falar sobre... o meu foco, na verdade, apesar de eu ter falado muito sobre o processo, eu não quero destacar tanto o processo, mas sim um pensamento profundo por trás do processo. Porque eu de fato coloquei isso como um objetivo particular, que essa questão do esmero, essa questão da intencionalidade, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. E o que eu tenho buscado é trabalhar com esse grau de intencionalidade ou com um grau maior ainda de intencionalidade, independente se eu vou fazer um banner que vai ser, sei lá, impresso num evento super famoso e renomado de 10 metros, um material de 10 metros, ou se eu vou fazer um material de 10 centímetros que vai ser mostrado para, sei lá, meia dúzia de pessoas. Eu acredito que esse tipo de pensamento, ele funciona não só no sentido de eficiência, né, essa objetividade, né, que é uma coisa que a gente focou tanto, mas eu acho que essa intencionalidade é um dos remédios para a gente produzir coisas que sejam mais úteis, que elas sejam mais duradouras, né, porque tudo que a gente tem produzido recentemente, principalmente no campo do design, tem durado muito pouco. E apesar de muita gente não pensar nessa perspectiva filosófica, né, isso para mim em particular é um ponto muito interessante, é um ponto que eu considero como muito importante. E tem até um filósofo, né, chamado Roger Scruton, né, que ele fala que, parafraseando ele aqui, né, mas ele fala que pelo fato da gente focar tanto em criar coisas que sejam funcionais, a gente acaba criando um punhado de coisas que se torna inútil. Porque quando a gente pega algumas referências históricas, os monumentos históricos mesmo, né, você vai perceber que as pessoas elas tinham esse pensamento da funcionalidade, mas para além da funcionalidade, né, eles pensavam em criar coisas que fossem bonitas. Isso é um termo muito discutível, né? Você chegar ao que é o bonito, o que é o belo e etc. Mas ainda assim, né, eles tinham essa questão da beleza como um objetivo e a questão da temporalidade, né? Então, quando você pega vários desses monumentos históricos mesmo, você vai perceber que apesar deles terem sido criados há tanto tempo, ainda assim eles continuam sendo utilizados hoje e a função deles ao longo do tempo muda, justamente porque diferentes gerações continuam considerando essas coisas como úteis. Mas esse era o meu vídeo. Eu sei que nem todo mundo é designer, eu sei que nem todo mundo tem tempo para fazer isso e tem gente que nem sequer vai querer, mas se esse é o seu caso, se você considera a questão do esmero, se você considera essa questão da intencionalidade como algo importante, você deseja de fato, como eu falei, né, tentar ajudar o seu cliente, né, o consumidor do seu conteúdo, né, a reter melhor, a absorver melhor o seu conteúdo, e se é um empreendedor, se é um social media, se é um produtor de conteúdo,
e você não tem tempo para isso, eu vou deixar um link aqui na descrição para o meu contato, caso você queira, se você precise de ajuda, vai ser um prazer te ajudar. E aí você pode entrar em contato, a gente conversa, se você precisar também de alguma dica, de algum aconselhamento, de uma análise também, você pode falar. Mas essa é a minha reflexão de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo for útil para você, considere curtir, considere também compartilhar com alguém que você acha que pode achar esse tópico importante. E se eu tiver esquecido de alguma coisa também, se eu tiver cometido alguma gafe aqui, você pode comentar também, que também vai ser muito bem recebido.